No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz. Por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Como foi o início da igreja e por que vocês escolheram São José? Então nós escolhemos São José com muita oração. Viemos para o Brasil em 2007 com o desejo de plantar uma igreja que exaltasse Cristo, que pregasse o verdadeiro evangelho. E eu e meu irmão, né, viemos para o Brasil no mesmo ano, mas com o desejo e o alvo de se reunir em 2 anos, que seria 2009, que nós viemos para São José. E nós fizemos uma viagem de pesquisa, vimos que não tinha muitas igrejas, pelo que a gente sabia, naquela época pelo menos, que pregassem o verdadeiro evangelho. Então esse era o nosso desejo. Oramos e não temos uma razão específica que pensamos em São José. Foi uma direção de Deus e nos dirigir para onde que poderíamos achar um lugar que Deus colocasse o desejo de morar lá e plantar a igreja, né? O início foi bem simples, né? Conhecendo pessoas, foi bem devagar. E ao conhecer pessoas, a gente tentava fazer um estudo bíblico, né, no lar. E fizemos vários estudos assim, no lares de pessoas. Estudo de 4 semanas, né, sobre o que é o evangelho, o que Cristo fez. A gente fez bastante eventos para conhecer, porque chegamos e não conhecemos ninguém, né? Então fizemos clubes bíblicos de crianças, fizemos atividades nas escolas públicas, a gente fez filmes evangélicos, a gente fez futebol, né? A gente fez bastante, tudo que, cestas básicas, né? Tudo que podia imaginar. Pelo menos o primeiro ano foi eventos e em seguida tentando fazer estudos bíblicos com as pessoas. E foi assim o início. Logo a gente começou fazendo estudos domingo de manhã na casa do Davi, né? Nosso parceiro. E ficamos lá para quase 2 anos, né? No edícula dele, até que não cabe mais, né? Não coube mais. E Deus nos direcionou para o prédio lá na... Qual é o nome da rua? Esse é o nome da rua. Mas é o lugar que a gente alugou, né? Por quantos anos? 5 anos? Acho mais, 7 anos. Não sei. E 2000. Aí foi crescendo, né? Ficou muito cheio, a gente teve que construir, né? Teve que comprar o lugar, terreno, construir. E Deus foi tão bom conosco que a gente não precisava ter dívida. Tivemos uma oferta boa e Deus nos direcionou para esse terreno onde hoje tem o prédio. Logo em 2017, a igreja não sustentava mais o número de pessoas. Alugado. E a gente tomou o passo de fé porque não tinha dinheiro para construir, né? E em 2017 a igreja voltou para começar, né? A levantar recursos para a construção. O que vocês têm visto Deus fazendo na igreja? Uma das coisas mais incríveis por mim foi antes uma das nossas viagens, a gente foi falando com as pessoas da igreja, como o evangelho tem transformado sua vida. E ouvindo esses testemunhos eu lembro de vários, né? Alguém que falou que ela morava com uma família descrente e não tinha paciência com os pais. E quando ela conheceu o verdadeiro evangelho, ela começou a tratar com paciência os pais e mostrar amor, falar menos. Lembra pessoas falando que não conseguia perdoar alguém depois que conhecendo o verdadeiro evangelho, consegui perdoar porque Cristo perdoou eles. Então, e coisas assim, de ver pessoas chegando
cansadas, sobrecarregados com religiosidade e vendo o amor de Cristo, a graça de Deus, trazer luz e alegria e mudar, tirar esse fardo de obras, né, e descansar na graça de Deus tem sido muito encorajador e continua até hoje. Isso ontem um monte de pessoas falando no grupo, né, que agora, bem, conhecem bem mais o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, pessoas que eu nem imaginava que pensavam assim, ou que Deus tinha impactado com o verdadeiro Evangelho, por meio da redenção, né, tem entendido, né, já eram salvos talvez, mas hoje entendem bem melhor e como isso tem afetado a vida deles. Eu fiquei chocado, até surpreso de pessoas que ainda hoje falam isso. Entenderam a graça de Deus de fato, né? Estão entendendo. Isso traz maior alegria para nós, né? De ver. Sim. Cristo foi exaltado e foi na sua oração no início, né? De ter chegado o versículo que James usou antes de vir, foi Filipenses 1:20, né? Foi. Que Cristo seja... engrandecido. Pode falar. Eu não lembro exatamente o versículo, mas e Paulo queria, o desejo dele também o meu, é que Cristo fosse engrandecido, né? Seja na vida ou na morte, né? Então a gente vê e aí continua vendo isso acontecendo. Pessoas veem, assim, uma coisa difícil é as pessoas veem e dizem que entendem a graça e às vezes não entendem e vão. Mas outras pessoas veem e realmente você vê o fruto duradouro de pessoas que entenderam o Evangelho, e isso encoraja de ver que Deus tem seu povo, né, que Ele está trabalhando em todo momento. Isso nos encoraja hoje, ainda de ver isso hoje aqui, né? Sim. Qual momento que marcou, assim, para vocês da igreja? Um momento para mim que marcou muito para mim foi um momento em que foi algo, assim, negativo, foi perdendo nossos parceiros de ministério. Meu irmão, né, não voltou para trabalhar com a gente esperava que ele voltasse, e isso foi muito difícil, talvez a coisa mais difícil que eu experimentei, mas naquele mesmo momento, quase mesmo momento em que ele não volta, o pastor Sandro foi muito importante, porque ele naquele momento comunicou com a gente que iria nos apoiar, iria ser parte do corpo, né, queria ajudar no que pudesse, no que precisasse, né, ser feito, e enfim, parecia que Deus tirou algo, mas Ele supriu imediatamente, né? Eu vi que Deus, Ele vai sempre suprir o que a gente precisa no momento que a gente precisa, né? O que a Igreja Redenção representa para vocês? Bom, para mim é resgate mesmo, assim como o nome significa, porque em Efésios 1:5, por causa do amor de Deus, Ele me predestinou um povo, e hoje eu sou adotada, né, como filha, e tenho crescido muito com esse povo de Deus, a família de Deus. Então a redenção é muito valiosa para mim, foi um presente que Deus me deu, Deus nos deu, e a gente cresce a cada dia lá. Como vocês conheceram a igreja? Então, eu e a minha família, nós frequentávamos uma outra igreja, né? E nós estávamos já assim afastados, né, da igreja, afastado da vontade de Deus, e estávamos em oração, querendo voltar para a igreja. E foi incrível assim como Deus nos conduziu para a redenção, porque nesse período que nós estávamos em oração, o pastor James nos ligou, a gente nem conhecia ele, convidando para participar de um estudo, né? Até foi a pedido do pastor Sandro, né? E a gente foi e participamos desse estudo, foi incrível, né? E a gente só participou do estudo, depois não frequentamos a igreja e continuamos orando. Em oração novamente, o pastor James nos liga de novo, convidando a gente novamente. Então, assim, a gente começou a visitar a igreja, começamos a maravilhar com o evangelho, com a palavra que era centrada totalmente em Cristo, e a gente teve total certeza que era ali que Deus queria que a gente congregasse e servisse. Então, para nós ficou claro, né? Não foi nossa vontade, foi totalmente a vontade de Deus, até porque a nossa vontade era de voltar para a igreja que a gente frequentava, até pelas amizades que a gente tinha, mas a gente não resistiu ao chamado, né? E a gente
tá feliz e sendo transformado a cada dia. Como é ser pastor na IBR? Então, é um privilégio. Primeiro de tudo, é um privilégio eu poder, né, ter sido chamado por Deus para poder servir a Ele nessa igreja. E como a própria palavra de Deus diz, né, é uma excelente obra, né? Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. E é assim que eu me sinto, um privilegiado, fazendo uma grande obra, uma excelente obra para o Senhor. Porque na verdade o pastor é Jesus, né? O sumo pastor é Jesus e é por Ele que eu sirvo. E é pelo amor a Ele que eu faço e pelo amor às ovelhas dele que eu faço. E é isso, é um privilégio. O que Deus tem feito na sua vida através da IBR? Cristo tem sido a minha alegria todos os dias. Cristo tem me mostrado o quanto eu sou dependente dele. E tem sido uma alegria servir na IBR e viver, né, como uma família cristã, uma família verdadeira junto com a IBR. Acredito que foi me dar uma... Nossa, cara, desculpa. Eu venho vai aparecer na lapela, desculpa. O que Cristo tem feito na sua vida através da redenção? É algo que o mundo nunca pôde me dar, algo que eu não encontrei em outro lugar, que foi a família, né? Algo que eu já tenho procurado, que eu já estava procurando há muito tempo, estava disposto a sair realmente do próprio estado, mas foi a própria família, né? Onde o amor de Cristo, como diz em Efésios, onde eu consegui e até agora tenho, é a plenitude de Cristo, conhecer o amor de Cristo através da igreja. O que Cristo tem feito na sua vida através da redenção? Deus tem usado a Igreja Batista da Redenção na minha vida para moldar o meu caráter. Ele colocou a igreja, essa igreja especificamente, para mim poder conhecer mais a Cristo, o verdadeiro Cristo, e me tornar mais parecida com Ele, e que eu pudesse servir a Ele de forma correta, né? Então, eu me sinto mais próxima de Deus quando eu tô com a minha família, que é a redenção, né? Então, essa igreja foi quem me apresentou Cristo e me fez entrar no processo de santificação, para me honrar e glorificar a Deus junto dessa comunidade. Então, quando eu tô com essa família, é como se eu estivesse com Deus, assim, mesmo. A Igreja Batista da Redenção é a minha família de sangue, literalmente. O que a igreja representa para vocês e o que Deus tem feito na vida de vocês através da Igreja Batista da Redenção? Bom, para mim a igreja representa a família, né? Que expressa o amor de Deus através do seu corpo. Então, hoje a Igreja Redenção é o lugar que a gente encontrou para ter essa comunhão familiar, né? Então, para mim, se eu pudesse resumir o que eu penso sobre a igreja em uma palavra, seria família. Cristo tem transformado o nosso coração e transformado o nosso caráter. E eu vejo isso refletir na nossa família, a gente reconhecendo nossos pecados, a gente aprendendo a servir, né? Eu vejo isso na vida dos irmãos, eu vejo isso na vida da igreja, e eu vejo a gente também sendo transformado nessas áreas, né? Que é a santificação. E isso. O que Cristo tem feito na sua vida através da redenção? Antes da igreja, eu até ia na igreja, né, mas tinha uma vida de cristã, mas eu não conhecia Cristo realmente. E aí tudo mudou quando eu conheci a Igreja Batista da Redenção. E comecei a conhecer o verdadeiro evangelho, comecei a descobrir quem realmente Cristo é, né? Eu sempre pensava que como que as pessoas conseguem amar Deus e eu não consigo sendo da igreja. Mas na Igreja Redenção eu aprendi, através da vida de muitas pessoas, do amor que a igreja tem com todas as pessoas que chegam, muito acolhedora. Revelam mesmo o amor de Cristo nas atitudes, nas palavras. E nisso eu comecei a ver, né, que Cristo me ama, apesar de quem eu sou, uma pecadora terrível, mas Deus demonstra esse amor, né, pra gente, no momento que Ele entregou o próprio Filho na cruz. E eu aprendi isso na igreja, né? Eu até era batizada já em outra igreja, mas quando eu cheguei ali eu vi que
Deus foi transformando meu coração e mudando meu pensamento, me moldando uma nova criatura, e aí eu aprendi que realmente eu não era cristã antes da igreja, e lá eu conheci o verdadeiro evangelho. Eu poderia dizer muitas coisas, mas uma delas que mais me impactou foi entender o verdadeiro perdão de Cristo e entender que, porque Ele me perdoou, mesmo eu sendo falha, pecadora, rebelde muitas vezes, eu posso perdoar aqueles que me machucam, aqueles que me maltratam, e mais, eu posso amar eles e eu posso orar por eles, né? Então, eu tenho aprendido muito e, assim, tem um grande impacto no que eu sei hoje sobre Cristo, sobre a verdade, né? E hoje, para mim, faz muito mais sentido aquele versículo de João que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu me sinto livre, eu me sinto amada, e tudo isso é por causa da graça de Cristo. Então, é isso que a Igreja Redenção tem feito por mim nesses anos. Como vocês conheceram a Redenção? A gente conheceu a Redenção através de um irmão amigo, a família, né, do irmão Agostinho e Cristine, em 2010. Nos foi falado, né, sobre o Ministério da Redenção e tal, e assim a gente foi fazer uma visita, foi ali através que a gente conheceu a família Redenção. Um momento marcante na Redenção foi o momento que a gente chegou, né? A gente viu a diferença, né, de um evangelho centrado no homem para um evangelho centrado em Cristo, né? Então, uma igreja que não focava em usos e costumes, mas na transformação da alma, né? E como o evangelho era apresentado, né? De uma forma bela. Embora Cristo sofreu, né, por nós, mas aquilo impactou muito a gente quando a gente chegou. E outro momento marcante foi quando o pastor Davi foi de volta para os Estados Unidos, né? E aí a gente viu ali naquele momento que era a igreja certa para a gente congregar, né? Um homem, né, que, estava passando por um momento de dificuldade, né? E ele expõe isso para a igreja, né? E isso impactou, né? A gente viu que ele não estava preocupado com a glória de homens, né? Mas a glória de Deus. Então foi um momento bem impactante assim para a gente. O que Cristo tem feito na vida de vocês através da igreja? Eu não tenho certeza que o amadurecimento, né? Amadurecer em relação à palavra, seus preceitos, e ter nítida noção de um caminho de santidade. Então, isso foi bem importante no nosso tempo que estamos caminhando com redenção. A redenção foi um respiro, né, para nós. Foi alimento, né, alimento de palavra, que a gente pôde encontrar o que a gente estava buscando, que era a palavra de Deus, né. E a nossa família, né, a nossa família com quem a gente pode contar são pessoas, né, a igreja não é o prédio, a igreja são as pessoas, e a gente cresce um com o outro, aprende, né, de Deus juntos, compartilha as nossas dificuldades, nossas lutas, e é muito bom, é um respiro que a gente pôde respirar Cristo através da Igreja Redenção. O que Deus fez na sua vida através da igreja? Olha, através da Igreja Batista Redenção, eu pude realmente compreender o que é fazer parte de um corpo, de uma comunidade. Foi assim, demorou um pouco para mim ver a importância disso como cristã, e eu aprendi isso na Igreja Batista Redenção. O que Deus tem feito na vida de vocês através da igreja? Olha, Deus tem trabalhado muito em nosso coração, em nossa vida, né, através da igreja. E a gente tem visto muito a comunhão com os irmãos e o trabalhar do irmão um na vida do outro tem nos feito crescer, né? As mensagens, os estudos. Deus tem falado diretamente com nós e trabalhado muito em nossa vida em várias circunstâncias.
e o apoio da igreja, da família, a redenção, né, a comunhão e uma vida crescendo junto com a outra, se envolvendo e conversando e crescendo e conhecendo Cristo junto. Isso tem feito muito, tem feito muita diferença e tem nos dado muito crescimento espiritual na vida das nossas crianças também. Como foi o início de vocês na igreja? Bom, nossa chegada, né, na Redenção foi... A gente veio de outra cidade, a gente veio do oeste, né, já tinha família aqui, mas foi gratificante saber que a gente iria estar no meio onde que a palavra de Deus estava sendo ensinada de uma forma séria, né? E isso pra gente, com filhos, né? Quando a gente chegou nós tínhamos só um, né, filho, que era o Renan, e aí com o passar do tempo, né, veio a Rebeca, mas a gente viu que a igreja estava preocupada com isso, e que a preocupação da igreja era um ensino de qualidade para ensinar os pais, consequentemente ensinar as crianças, consequentemente ensinar a igreja e ser igreja, né? Então, eu acho que isso é muito importante e a nossa preocupação, né, com isso mudou toda a nossa trajetória, a nossa história. E eu acredito que quando a gente pensa sobre isso, né, a gente cada vez mais dá glória a Deus por essas coisas, né, por aquilo que Deus faz através de nós e por nós, né, na igreja. O que vocês mais gostam na igreja? De adorar o Senhor e a glorificar. Defina a Igreja Batista Redenção em uma palavra. Amor. Cristocêntrica. Serviço. Esperança. Eu acho que é amor. Comida. Família. Uma palavra? Família. 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 3 palavras. Família de Cristo.